Storytelling. Storytelling. O que é storytelling no fim das contas? Storytelling não necessariamente vai ser contar história, tá? Calma lá. Porque essa tradução simples, que talvez faça mais sentido chamar de narrativa, ela precisa ser compreendida num sentido mais amplo, tá? Contar histórias. Contar histórias é algo absolutamente poderoso, a gente já falou sobre isso, sobre como a humanidade sobreviveu por causa delas. E eu vou defender isso aqui. A maior habilidade que o ser humano tem é de contar histórias. Perceba que tem algo que todo mundo aqui acredita e que é uma grande historinha que nos contaram. E chama dinheiro. O que é o dinheiro se não uma ficção de algo que nós atribuímos valor? Que não passa de um papel, mas que tem uma simbologia incrível pra gente. O dinheiro é uma grande história que vai ser contada. Mas não é sobre dinheiro que eu quero falar com vocês, até porque eu tenho pouco. Mas nós vamos falar sobre histórias que eu tenho muitas, inclusive na faculdade. Storytelling, para nós, vai ter um sentido muito maior sobre criatividade. Storytelling é facilitar o entendimento, facilitar a compreensão utilizando criatividade. Vamos ver aqui quem é que acerta do que eu estou falando, tá? Eu vou colocar um exemplo aqui na tela e eu quero ver quem rapidamente vai entender e eu quero saber qual a moral que existe nisso aqui, tá? Qual a moral que existe nisso aqui? Vocês conhecem isso aqui? Tem um porquinho dançando, atrás tem uma espécie de cabana de palha. Ele toca música e se diverte enquanto vai visitar o seu irmãozinho que constrói uma casinha, uma cabana, um muro de madeira, mas ele rapidamente se distrai e começa a tocar o seu violino e canta e se diverte. São dois porquinhos tocando músicas, um com uma casinha de palha, outro com uma casinha de madeira, enquanto um outro constrói uma casa de tijolos e ele está ali trabalhando. Então são 1, 2, 3 porquinhos. Oh, sim, a história dos 3 porquinhos. Todo mundo aqui já ouviu falar sobre essa história. Todo mundo sabe do que se trata. Um porquinho constrói uma casa de palha, outro constrói uma casa de madeira e o outro constrói uma casa de tijolos. Qual a moral da história aí, hein, time? Me contem, o que quer dizer isso? Já chegaram à conclusão aí? O que os 3 porquinhos nos ensinam? Por que eles nos contam essa história? Porque a gente tem que ter um irmão que tem uma casa de tijolo. Não é. Você acha que é bom ter. Mas o que acontece? Na história dos 3 porquinhos, 2 deles estão se divertindo e um está construindo uma casa segura, forte, poderosa. O que acontece? Vem o lobo mau querendo transformar os porquinhos em bacon. E aí o primeiro porquinho, que tem a casa de palha, ele logo tem a sua casa destruída e vai até a casa do segundo, que tem uma casa de madeira, e o lobo vai soprar e a casa vai cair e eles vão fugir para a casa do terceiro porquinho. E o terceiro porquinho tem uma casa de tijolo forte, segura. E o lobo sopra e ele não consegue derrubar a casa. E os 2 porquinhos então são salvos pelo irmão que possui uma casa mais segura. Qual a moral dessa história toda? A moral da história é que o trabalho constrói segurança. Exatamente. Todo mundo conta essa historinha lúdica para vocês trabalharem, estudarem, se colocarem para ter um futuro seguro e tranquilo. E eles estão certos em fazer. Só que por que essa história é contada dessa maneira? Porque, pessoal, lá no final do século XVIII, início do século XIX, a gente tem uma mudança de mentalidade, a gente tem industrialização tomando conta do mundo. E aí vem a aula de história. Vocês já viram a Revolução Industrial, certo? O que acontece? Aquela população que estava no campo agora vai para as cidades. Aquela população que estava lá vivendo o dia quando o sol nascia até o sol se pôr, plantando quando era hora de plantar, colhendo quando era hora de colher. Existia acumulação, mas ela não era aquela coisa de trabalhar 12, 14 horas por dia ali, e trabalha, junta dinheiro e pá. Quando as pessoas fazem essa migração para as cidades, é preciso que a mente delas se transforme e essa cultura, essa realidade, essa moral capitalista passe a ser adotada na cabeça delas. Só que uma coisa é eu dizer para vocês
que o trabalho traz segurança, traz garantia, traz conforto. A outra coisa é eu contar para uma criança, através da história dos Três Porquinhos, de que é legal fazer isso. Foi isso que foi feito através de um cara chamado Joseph Jacobs. O Joseph Jacobs é um folclorista, ele estudava folclore, aquelas lendas que a gente vê aqui, Curupira, Saci Pererê e tudo mais. Ele estudava tudo isso e ele trouxe essa lenda dos Três Porquinhos, que era uma lenda muito comum, uma historinha folclórica, uma anedota, que era contada na Austrália. E ele traz como livro para a Inglaterra e para os Estados Unidos. E a partir dali essa história passa a se popularizar cada vez mais, e o Joseph Jacobs ele vai fazer com que essa história chegue à Disney. E essa historinha dos Três Porquinhos se mundialize e se torne uma anedota para todos nós. E todo mundo aqui tem uma referência dos Três Porquinhos, seja pelo filme da Disney, ou seja pelo livrinho que contaram ou leram para vocês quando vocês eram crianças, assim como fizeram comigo. Uma moral que vai ser passada de maneira lúdica. O que eles estão fazendo aqui? Storytelling. Fazendo com que a gente acredite em algo através de uma história lúdica. Isso é o poder do storytelling, só que isso é utilizado de milhares e milhares de formas. E eu quero falar para vocês de uma que talvez seja a mais importante, a mais clássica, que talvez alguns de vocês conheçam e saibam, ou pelo menos vão se identificar, que é uma forma que vai ser contada há milênios e milênios, desde os mesopotâmicos, passando pelos egípcios, pelos gregos, até chegar no cristianismo. Sim, todas essas formas de contar histórias vão passar séculos e séculos e séculos e séculos. Esse cara, inclusive, é um grande storyteller. Se vocês pararem para pensar, ele não chegou dizendo para as pessoas como elas deveriam agir. Ele chegou contando parábolas, o filho pródigo e tantas outras. E teve um estudioso muito importante que vai identificar a forma como se pensa. O Joseph Campbell é um mitólogo. O que um mitólogo faz? Ele estuda mitos. E entre todos os mitos que ele estudou, ele começou a perceber um elo entre eles. Um elo que fazia com que eles tivessem algo em comum. E ele vai perceber que a humanidade se agarra a uma história que ele vai identificar como a jornada do herói. É uma forma muito importante que durante séculos e séculos a gente contou histórias com esse mesmo enredo, com esse mesmo roteiro. E eu vou explicar para vocês que raios é a jornada do herói. A jornada do herói, ela começa com um herói. Sim, só que ela começa com um herói que não é um herói muito poderoso. Vejam comigo e vejam se vocês identificam algumas histórias aí que vocês gostam e conhecem. Existe uma pessoa, um indivíduo, que está lá vivendo a sua vida. Ele está no mundo comum. Ele vai para a escola, ele não é nem o mais forte, nem o mais fraco da sala, ele não é bonito e nem feio, ele está numa média boa, assim. Ele não é nem muito inteligente, nem se esforça muito, não é o primeiro a ser escolhido no futsal, mas também não é o último, ele está vivendo a vida dele ali, ok, levando devagar, de qualquer jeito, esperando algo acontecer. Até que algo acontece, sim. Ele é chamado para uma aventura, ele descobre um poder mágico. Só que ele olha para aquilo e ele não entende o que aconteceu, meu Deus, e ele recusa. Pá, ele tem medo daquilo, ele é fraco, ele recusa. E a partir dessa recusa vai aparecer alguém, um grande mestre, que vai dizer para ele: meu querido, eu vou te ajudar. Esse mestre surge e mostra que ele é capaz e que ele pode crescer e avançar e convence ele de que é importante ele aceitar o poder que ele tem. E aí ele vai passar por uma espécie de treinamento. E ele vai passar por uma travessia. E nessa travessia ele vai se transformando daquele carinha comum em alguém que tem esse poder e sabe utilizar ele. E ele começa a treinar e enfrentar desafios que vão aparecendo. Os inimigos começam a aparecer e ele vai vencendo e a coisa vai se formando. E aí ele descobre que ele tem um inimigo super poderoso. E esse inimigo vai se aproximando, vai se aproximando, vai se aproximando, até que chega no ápice da destruição, que ele está quase acabado lá naquela batalha. E aí, nessa batalha, ele consegue vencer magicamente. Sim, chega um momento de glória que, quase destruído, ele avança e consegue vencer.
E aí nessa hora, assim, ó, geralmente vai ter uma princesa que vai dar uns beijos nele, tá? Geralmente acontece isso. E ele volta, mas ele volta para uma volta gloriosa. É quando o filme começa a mudar de cena, ele tá abraçado com a Mary Jane ali, já pegaram, né? A Mary Jane tá ali com ele e ele volta para a escola que ele tá tendo, só que agora ele tá olhando por cima. Assim. O mundo é igual, mas ele já não é mais o mesmo. Ele volta com um poder diferente, ele volta com uma autoestima melhor, ele é um cara mais descolado. E esse caminho todo é a jornada do herói. A jornada do herói foi identificada desde Hércules, passando por vários mitos e muitos mitos, e que hoje chegam ao cinema construindo introdução, desenvolvimento e conclusão. Lógica aristotélica do jeito que vocês são ensinados a construir o trabalho de escola de vocês para um roteiro que funciona. Tudo isso aqui forma milhares e milhares de filmes e séries e tudo que a gente enxerga. Cara, o que é Star Wars se não isso? Percebam se o Luke não é chamado para um poder que ele não sabia que ele tinha, ele recusa, mas daí ele aceita, ele vai ser treinado, e aí aparece o Yoda, e ele vai ser desafiado a lutar contra o pai dele. Luke, I am your father. Não! E aí ele vai lutar contra o Darth Vader. Cara, Harry Potter, se não é isso. Matrix, o Neo vai lá e recusa no primeiro momento, aí depois ele vai lá e pega uma das duas pílulas. Se você não viu Matrix, tem que ver. Deve assistir. Superman descobre o seu poder que vem de um mundo completamente distante, que foi criado por um fazendeiro aqui, até que ele reconhece seu poder. O Batman não é essa história aqui não, tá? Porque o Batman é legal. Homem de Ferro conta a mesma história. Senhor dos Anéis, cara, o Frodo vai lá, enfrenta tudo aquilo, exatamente igual. Pantera Negra, a mesma coisa, ele não queria fazer nada, até que ele é obrigado a fazer. Grande filme, Pantera Negra. Toda a série Game of Thrones vai utilizar isso com diversos personagens. E para mim o clássico que conta essa história, Stan Lee foi muito feliz em contar essa história, para mim é a expressão mais moderna e clássica que a gente tem da jornada do herói, que é o Homem-Aranha. O Homem-Aranha é uma expressão máxima disso tudo. Essa é a jornada do herói. E agora eu tenho um desafio para você. E diferente do nosso herói aqui, você já aceitou o desafio. Eu aqui como seu mestre agora, estamos passando pela aprovação, estamos naquele processo de travessia, estamos enfrentando os nossos inimigos e eu quero que a gente faça um desafio aqui coletivo. Tá? Primeiro, pensaram em alguns filmes que têm essa estrutura? Pensaram? Acharam alguma coisa aí? Eu tenho um desafio para a gente tentar criar uma história que vai ser bem maluca. Tá? Eu quero que a gente se reúna, toda a sala, fique num círculo, e aí, nesse círculo, vocês vão dar as mãos. É importante, porque tem que ter uma conexão, né? A gente já viu que conexão é importante para as histórias. Então a gente vai criar uma grande história aqui. Tá? A gente de mãos dadas vai pensar num herói. E eu quero que uma pessoa comece essa história. E nós vamos com uma palavra, uma ou duas palavras, contar uma palavra. Então, digamos que eu vou dizer: o nosso herói voa. Nosso herói descobre que voa. E a pessoa do lado direito, vai adicionar uma informação. E a pessoa do lado direito vai adicionar outra, e outra, e outra, e outra. A gente não sabe como essa história começa e nem como essa história termina, mas a gente vai criar uma grande história tentando construir aqui uma jornada do herói ou o que vier. Mas eu quero saber que grande história é essa. Se possível, grava e me manda, que eu quero ver isso. Tá? Esse é o desafio, meus heróis. Vamos contar essa história juntos? Bora!